Amém. Motivo de grande alegria, né? Estarmos na presença do Senhor, o Senhor nos conceder a graça de esta noite estarmos aqui reunidos, né? Para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. E que o Senhor se alegra com aqueles que se voltam para Ele, né? Entende a necessidade que é de estarmos na casa do Senhor, fazermos parte da igreja do Senhor e estarmos no centro da vontade do Senhor. Amém? Eu convido a amada igreja a se colocar de pé comigo e vamos orar, entrar na presença do Senhor neste momento em oração, para que o Senhor desde já, né, comece a trabalhar, né, nos nossos corações, nas nossas vidas, porque mesmo antes de estarmos aqui, o Senhor já se fazia presente neste lugar. Então que o nosso coração possa estar aberto, né, sedento mesmo da presença do Senhor, de estar na casa do Senhor e dar a Ele o perfeito louvor e adoração a qual o Senhor merece. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça, porque mais uma noite o Senhor tem nos concedido, a Deus, estar na tua presença, estar na tua casa, reunidos, Senhor, como igreja. Oh Deus, como é bom poder fazer parte da tua igreja, como é bom poder fazer parte, Senhor Deus, daquele povo ao qual o Senhor redimiu, com o teu sangue na cruz do Calvário nos comprou. Senhor, eu agradeço pelo privilégio de poder estar aqui. Senhor amado, visita cada irmão, a cada irmã que está. Eu não sei como cada um deles abençoou aqui dentro. Eu não sei a necessidade, Senhor. Eu não sei o que cada um tem passado durante esses dias. Mas de uma coisa eu sei, que o Deus o Senhor já se faz presente neste lugar. E o Deus ao qual nós viemos adorar nesta noite é Deus de socorro, é Deus de providência, é Deus que opera milagre, opera maravilha no nosso meio. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, para te dar todo o louvor, toda a adoração ao qual o Senhor é digno e merecedor. E nesta noite o nosso louvor pode chegar até o teu trono com um cheiro suave, meu Pai. Que o Senhor se alegrar em cada um de nós, que possamos ser oferta viva no teu altar, que a nossa adoração, Senhor Deus, possa romper o céu, que o nosso louvor, Senhor Deus, possa chegar até as tuas narinas com um cheiro suave, porque somos gratos a Ti, Senhor, somos dependentes de Ti, ó Deus. Estamos aqui para Te adorar, porque fomos criados para isso, para Te adorar, para Te bendizer, para Te engrandecer, tirando do nosso meio todo espírito contrário, tirando do espírito, Senhor Deus, que quer atrapalhar a nossa adoração, toda a distração, toda a preocupação. Oh, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, toma o teu lugar, faça-se presente de maneira sobrenatural e tremenda nessa noite no nosso meio. Pai querido, visita cada um de nós, visita aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, vai de encontro, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço e te agradeço desde já. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu convido a amada igreja a ter a palavra do Senhor lá em Salmos 92, a qual o salmista dá por título: o salmista louva a Deus por amor da sua obra e justiça e graça. Amém? Eu vou ler apenas alguns versículos do 1 ao 5, depois eu vou estar lendo do 12 ao 15 e vamos estar compartilhando a palavra do Senhor nesse salmo nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar as tuas benignidades e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegras com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do Senhor Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Os irmãos podem se assentar, né? Nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor, né? Como eu acabei de falar no começo, porque o Senhor é merecedor de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Nós sabemos também que o louvor ele nos traz para nós libertação. No louvor há poder. Deus habita no meio dos louvores e na presença de Deus encontramos cura, encontramos libertação, encontramos socorro naquilo que nós necessitamos. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor para adorar,
dia a dia, temos vivido dias difíceis, todos sabem, nós temos vivido dias muito complicados na nossa nação, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor ele não perde o controle de nada. Muitas vezes nós adentramos dentro da casa do Senhor dispersos, às vezes preocupados com algo que tem acontecido durante a semana, durante o dia que temos passado, mas temos que ter a convicção que aqui há cura, aqui há libertação, aqui há socorro, aqui há refúgio naquilo que você necessita nesta noite. A palavra do Senhor nos diz que o louvor é uma arma de guerra. Então, quando você adentrar na casa do Senhor desanimado, cansado, abatido, lembre de uma coisa: o louvor é uma arma de guerra. E se você usar o louvor como uma arma de guerra, louvar a Deus e adorar a Deus, mesmo diante das adversidades, diante das lutas que você estiver passando, saiba de uma coisa: você sairá daqui vitorioso. Porque Satanás vai cair por terra. Porque Satanás ele não suporta o louvor de um crente. Satanás ele não suporta a adoração a Deus. E quando nós dispusermos nosso coração a adorar e a bendizer e engrandecer esse Deus, nós temos que ter a convicção que Ele nos ouve, Ele nos socorre. Mesmo em tempos difíceis, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, nunca pare de louvar. Se você não tem palavra, mesmo que você não tenha como falar assim, mas André, eu não consigo orar, eu não tenho palavra para orar. Coloque o seu joelho no chão e só em sussurro, só em adoração em silêncio. Deus ele sabe o que está se passando no seu coração, Ele conhece o íntimo e o profundo do nosso coração. Eu já tive uma experiência muito grande com o Senhor nesse sentido. Um tempo nós estávamos tomando conta de uma igreja, nós estávamos passando uma situação muito complicada. E o Rogério foi na vigília, nós morávamos num salão dividido em dois. E eu morava como se fosse esse salão desse lado, eu morava desse lado da igreja. E eu lembro que o Rogério estava passando uma luta muito assim, complicada no ministério, dificuldade mesmo. E o Rogério foi fazer essa vigília e não apareceu ninguém para a vigília. Aí o Rogério estava lá sozinho. Aí eu coloquei a Loren para dormir, nessa época a gente só tinha Loren, abaixei a porta, era um salão comercial, então eu tinha que sair de dentro da onde eu morava, baixar a porta, e lá no outro lado, na outra porta, abrir para orar com o Rogério. E só nós dois ali orando. E eu estava passando por uma luta, assim, uma guerra espiritual no sentido assim, eu não tinha mais como orar, aquilo que eu acabei de falar, eu não sabia mais, não tinha palavras. Eu apenas ajoelhei no chão e comecei a chorar. E aquele choro tomou conta da minha vida de maneira tão profunda, que eu saí de lá tão renovada. Porque o Senhor, mesmo que eu não tendo palavras para expressar tudo que eu estava passando, mas o Senhor ele conhecia meu coração. Ele sabia o que estava me incomodando, o que estava trazendo para mim aquele medo, aquela insegurança, porque eu não via solução aparente. Como nós vamos fazer? Como nós vamos resolver o problema? E eu me ajoelhei diante do Senhor ali, o Senhor pode falar conosco de maneira sobrenatural. E graças a Deus, quando me levantei de lá, eu levantei restaurado. Então, como o salmista disse aqui, né? O justo florescerá como a palmeira, que será como o cedro no Líbano. Glória! A palmeira é conhecida pela sua larga vida, né? E ela consegue, é muito forte. Então, vem vento, vem tempestade, mas ela está lá, firme. Pode vir vento, pode vir tempestade, ela se encontra ali firme. O cedro do Líbano cresce devagar, já é o contrário da palmeira, ele cresce bem mais devagar, mas ele atinge até 40 metros de altura. E nos seus primeiros 3 anos de crescimento, o cedro ele não cresce para cima, ele cresce até as suas raízes, ele chega a crescer a 1,5 metro de profundidade, enquanto lá em cima, na terra, você só vê 5 centímetros do cedro. Então a gente, como servo do Senhor, nós temos que crescer como cedro. A gente pode demorar para crescer, aparentemente espiritualmente falando, né? Se destacar, ser um grande pregador, o melhor cantor. Aparentemente muitos querem ser hoje em dia dentro da igreja, né? Mas você tem que crescer nas suas raízes, você é embaixo. E lá você vai ser sustentado. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, você não será abalado. Quando nós olhamos sobre o cedro também, é uma planta que cresce até 40 centímetros que eu falei, né? E resiste ao vento e ao calor. E ele busca as suas águas, não depende da chuva. O cedro ele não depende das águas da chuva, ele busca as suas águas lá no lençol freático. Amém? E nós, como cristãos, temos que crescer como cedro. Não podemos viver na dependência externa, mas nós temos que viver na dependência de Cristo. Aleluia! Então, nessa noite você guarda essa palavra no teu coração, né? Que você cresça como um cedro na casa do Senhor, plantado na casa do Senhor. É necessário nós sermos plantados na casa do Senhor como um cedro, como uma palmeira, para que nós possamos aqui dar frutos. Frutos que o Senhor vai se alegrar com a minha vida e com a sua vida. E que nessa noite nós possamos adorar e bendizer e engrandecer esse Deus.
que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Passo a oportunidade para os irmãos louvor e continue na adoração ao Senhor. Amém? E todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Cante aleluia. Aleluia. Aleluia.
e entre nós Ele habitou, e vimos sua glória, como a glória do Senhor, e Ele como homem sentiu tudo que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz, a verdadeira paz. Ele é o Messias, que em breve voltará. Ele é fiel para judeus e para gentios. Este é Jesus. Quem é Jesus? Quem? O Deus de Israel. Volta, Jesus. O tempo está pronto. O castiçal aceso pro Deus de Israel voltar. Volta, Jesus. O véu já está rasgado. Verei a tua face. Jesus, o tempo está pronto. Você pode cantar Maranata nessa noite? O castiçal aceso pro Deus de Israel voltar. Volta, Jesus. O véu está rasgado. Verei a sua face. Verei a sua face. Pra sempre a seu lado.
Pai de toda a morada, grande Senhor e Rei. Ele vem vindo, descendo bonito, pela porta oriental. Ele é Jesus, água da vida, clara como o cristal. Faça o caminho, faça a alma, oferece rio com muita calma, e ele vem trazendo a paz que você nunca sentiu. Faça o caminho, mas faça direito, é esse o rio que tira o defeito e alegra a alma do homem na solidão. Só a igreja agora, hein? Existe. Ele vem vindo, descendo bonito, pela porta oriental. Ele é Jesus, água da vida, clara como o cristal. Faça o caminho pra sua alma, receba esse rio com muita calma, e ele vem trazendo a paz que você nunca sentiu. Faça o caminho, mas faça direito, é esse o rio que tira o defeito e alegra a alma do homem na solidão. E alegra a alma do homem na solidão. Vai, Marcão, solta a voz. E alegra a alma do homem na solidão. Aplauda o Senhor. Tu conheces o profundo da alma, Tu conheces a necessidade, papai querido, de cada vida, de cada alma que está aqui, Senhor, e de cada nome que está ali, Senhor. Tu conheces as causas, Senhor, na raiz, ó Pai, do problema, e Tu és, ó Pai, o olheiro, Senhor Jesus, aquele que molda, aquele que transforma, Senhor, aquele que dá vitória, papai querido, aquele que repreende também quando é necessário, Senhor. Mas nós oramos, ó Pai, em favor dessas vidas, ó Pai, que estão sedentas, ó Pai, que estão buscando, papai querido, uma cura, uma solução, papai querido, na área financeira, Pai, na vida conjugal, Senhor, nos problemas cotidianos do dia a dia, Senhor Jesus, em portas de emprego, ó Pai, em processo na justiça, e nós intercedemos, ó Pai, por essas vidas, Senhor, nos colocamos, ó Pai, diante do Teu altar, Senhor, para clamar, ó Pai, em favor dessas vidas, papai querido. Sabemos, ó Pai, que o Senhor opera da Tua maneira, papai querido, do Teu tempo, Senhor, não é do nosso, mas estamos aqui, papai querido, fazendo a nossa parte, ó Pai, para que o Senhor venha trabalhar no Teu tempo, Senhor, e dar vitória, trazer cura, trazer emprego, trazer provisões, Senhor, trazer, ó Pai, conciliação nas residências, nos lares, Senhor, trazer, ó Pai, de volta aquela ovelha, Senhor, que saiu, ó Pai, que está desgarrada, que o Senhor traga, papai querido. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor vai buscar lá as 99 para buscar aquela que está desgarrada, papai querido. E é nisso que nós cremos, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é a videira verdadeira e nós somos os ramos, ó Pai. E devemos, ó Pai, dar frutos, ó Pai, e devemos estar firmes, ó Pai, nos Teus caminhos, Senhor. É assim que nós oramos, ó Pai, crendo no Teu poder, na Tua glória, Senhor, e Tu és o dono do milagre, papai querido. É assim que nós invocamos o Teu santo nome, único nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas Jesus não te chamou você para os Estados Unidos. Jesus não chamou você para a Suíça. Jesus não chamou você para talvez ali uma Itália, uma Espanha. Jesus não chamou você para um outro lugar, senão para o Brasil. Você está onde Deus te chamou, e nós precisamos entender que aquele que nos chamou e que nos tem preservado, tem nos sustentado nesse lugar, tem um projeto, tem um plano para esse tempo. E não tem sido um tempo muito fácil, tem sido um tempo difícil, né? Para quem que a coisa está bem aqui, irmão?
Até os aposentados estão ficando preocupados. Mas Deus nos chamou para esse tempo. Amém, queridos? Amém. Para nós darmos frutos nesse tempo. Amém? Amém. Deus te chamou, te escolheu, tem te sustentado, porque Ele tem algo com você, comigo, aqui nessa nação. Amém? Deus tem um projeto para com essa nação. Parece algo meio complicado isso que eu estou dizendo. Estou diante de uma igreja, não grande, pequena, começando, mas eu sempre tenho essa visão. Deus tem um projeto para com o Brasil e você está incluído nele. Amém. Talvez, nós às vezes queremos fugir, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Deus tem algo para conosco e Deus vai realizar esse plano, esse projeto para conosco aqui nesse lugar. Pastor Rogério, mas eu olho, eu ouço, eu observo e tudo que eu vejo é o contrário daquilo que as minhas expectativas no momento esperam. Tudo que eu desejo, tudo que eu almejo é o contrário daquilo que eu estou vendo. E cada dia mais parece que a nossa nação está caminhando para um precipício. Deixa eu te dizer uma coisa, engano seu. Deus ainda tem planos. Amém. Deus ainda tem projetos. Deus tem algo a realizar. Deus tem algo a fazer comigo e com você nesse lugar. Amém? Você não nasceu na data errada, você não nasceu no horário errado, você não nasceu da maneira errada. Todas as circunstâncias que cercaram a sua vida, o tempo, o dia, o horário, não sei se você nasceu de dia ou de noite, não sei se você nasceu enroscado no cordão umbilical, eu não sei a forma como você veio ao mundo, mas tudo estava dentro do plano do Senhor. Tudo estava exatamente como Deus preparou, almejou, sonhou, planejou. Coisa linda, né, irmão? Já parou para pensar nisso? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa o que Deus faz. Poderia ter nascido outra pessoa, não eu, com talvez as mesmas características ou quase igual às características minhas, mas não foi. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. Havia 300 milhões de possibilidades, mas Deus trouxe você. E deixa eu te dizer uma outra coisa, para que você não rasgue esse cheque em branco, não abra a mão desse cheque. Jesus, ele morreu, e antes dele morrer, até ele chegar à cruz, ele pagou um alto preço. A morte foi de menos, mas o sofrimento antes da cruz foi algo terrível. Tudo o que ele fez para mim e para você. Ele assumiu o meu lugar e o seu lugar, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Aleluia. Mas eu não desfruto disso, mas você vai desfrutar disso. Porque é assim que o Senhor fez. Nós temos um Deus, irmãos, que é conosco. Amém? Amém. O diabo está furioso com o nosso país. O diabo está furioso com a nossa nação. O que nós vemos de pessoas, eu nem preciso muito conversar com pessoas, eu só observo algumas pessoas e eu já sinto o que elas estão sentindo. Incertezas. O desejo das trevas é derrubar e destruir a nossa nação. E você faz parte do plano que Deus tem para com essa nação. Aleluia. A sua casa faz parte. A sua família faz parte. Aonde você tem estado e tem ido, Deus tem contado com você e comigo para mudar, queridos, nesta nação. E esse tempo já chegou. Pode parecer que não, mas já chegou. Amém? Eu quero falar com você então nessa noite, com cada um dos irmãos que aqui está. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se é que já não está aqui. Na 1 Coríntios, irmãos, capítulo 27. Queridos, aonde que tem 27 capítulos em 1 Coríntios, irmão?
1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Amém? Quantos irmãos acham? Eu vou esperar os irmãos acharem, ou a Aninha colocar ali, nós vamos orar ao Senhor, para que o Senhor, pela sua bondade, fale conosco nessa noite, e nos capacite também, para que a sua palavra chegue no âmago do nosso ser. Amém? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor me use, ó Deus, para a tua igreja nessa noite. Senhor, tu conheces a minha capacidade e sabes, ó Deus, até as minhas limitações, ó Deus, e conheces o mais profundo do meu ser. Tu conheces e me sondas, Senhor. Sabe que sou um pecador, mas diante da tua presença eu me coloco, para que o Senhor me use para a tua amada e preciosa igreja nessa noite. Senhor Deus, tu sabes o que está no coração de cada um dos teus servos e das tuas servas, dos teus filhos, ó Pai. Senhor, unge-me nessa noite para falar a tua palavra, e unge, Senhor, os ouvidos e o coração dos teus filhos para receber a tua mensagem. E seja a tua igreja edificada nessa noite, seja a tua igreja fortalecida, seja a tua igreja, Senhor Deus, nessa noite, Senhor, revestida de um novo ânimo. Ó Deus, no nome de Jesus, é o que eu pretendo, é o que eu desejo. E eu creio, Senhor Deus, que esse desejo não parte de mim, mas também do Senhor para com o teu povo. Senhor Deus, fala conosco de uma maneira especial nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Todos acharam aí, amados? Ou está aqui em cima, né? Queridos, nós queremos falar nessa noite sobre vasos escolhidos de Deus. Amém? Amém. Queridos, acharam aí, amados? Amém. Então vamos ver. Eu não sei se a minha tradução é igual a que está ali, mas eu vou ler pela minha aqui. Amém? Amém. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Amém. Somente até. Muitas vezes, esse é o cenário, muitas vezes, que nós nos encontramos. Às vezes tristes, abatidos, se sentindo incapacitado, se sentindo às vezes, mesmo tendo o Espírito de Deus, nos pegamos às vezes dessa forma. Quantos de nós, muitas vezes, somos acometidos desse sentimento de incapacidade, né? Às vezes nos sentimos tristes. Quantos assim se sentem? Se bem que, graças a Deus, irmão, tem uma coisa comigo. Eu não sei se as experiências com Deus têm nos fortalecido o nosso espírito, mas raras são as vezes que eu me vejo abatido e triste. O Espírito de Deus tem trabalhado de uma forma comigo que eu tenho aprendido isso. Se bem que isso vem ao longo dos anos, essas coisas vêm ocorrendo. Quando eu me sinto muito quieto, ou sentindo um pouco que querendo ficar triste por algum motivo, que às vezes eu fico pesquisando na minha mente o que de fato está ocorrendo, o que de fato causou isso, às vezes eu não encontro essa possibilidade. Então eu sei que Deus está querendo falar com alguém. Olha que coisa interessante, irmão. Coisa interessante isso, né, irmão? Eu me lembro um dia que eu fui numa igreja, eu saí de casa calado, e cheguei na igreja calado, e eu não entendi aquele comportamento meu. Eu mesmo me estranhei. Eu não estava entendendo o meu comportamento. E aí, eu sentei, irmãos, no canto, num lugar escondido, porque eu estava numa igreja onde as pessoas me conheciam. E eu tinha ido aquele dia, quando eu saí de casa, eu falei: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu não quero pregar, eu quero ouvir. Eu quero que a minha alma seja edificada
edificada. Não importa quem vai pregar, eu quero ouvir a tua palavra. E eu me sentei e me escondi num lugar da igreja, num canto. Não demorou muito tempo, alguns minutos depois, algum abençoado foi e me encontrou lá. Acredito nisso, irmão? Acredito. Ele me encontrou no meio da igreja e disse: o pastor Rogério está aqui. Pastor Rogério, faça favor, saia daí, venha para cá. E eu não queria, irmão. E aí eu fui obrigado a sair de lá por educação, né? Saí de lá e fui sentar no púlpito. E o Senhor, depois de um período, esse irmão deu uma palavra para outro irmão. Deu uma palavra, deixou o irmão pregar. E quando esse irmão pregou, esse irmão trouxe uma palavra e o Senhor disse ao meu coração. Ele falou assim comigo: você vai desfazer tudo o que ele fez. Porque eu não trouxe meus servos para cá para ouvir o que ele disse. Irmãos, eu falei, mas não é Deus que falou comigo, não. Aí eu, irmão, sabe o que eu fiz, queridos? Eu gelei, irmãos, eu gelei do pé à cabeça. Sabe o que eu fiz? Naquele dia havia quase 20 pastores lá do ministério. Eu era o único que não era do ministério. Conhecia, tinha uma boa amizade, até hoje temos uma boa amizade, mas eu não era do ministério, eu era o único que não era. Então eu falei, bom, diante de todos esses pastores que estão aqui, é impossível que ele me chame. Então eu falei, Senhor, se for o Senhor que falou comigo, então o Senhor, na hora que esse rapaz terminar de pregar, o pastor tal, falei, o pastor tal vai me chamar para mim pregar, para me dar uma palavra. Irmãos, inacreditável, queridos. Eu estava lá para receber, eu estava lá para ouvir, eu estava lá para me edificar. Por incrível que pareça, assim que o irmão acabou de falar, o irmão que eu havia falado com o Senhor, ele pegou o microfone. Eu falei, não é possível. Ele não falou 5 minutos, irmão. Ele disse, pastor Rogério, venha à frente. Nós queremos que o Senhor dê uma palavra. Na época ele me chamava de senhor, eu era novo, devia ter uns bem mais novo. Eu falei, não acredito. Eu não acredito. Então deixa eu te dizer uma coisa para você nessa noite. E esse dia foi exatamente o dia em que o Senhor me usou de uma forma, irmãos, eu não sabia o que estava acontecendo naquele ministério, eu não sabia o que estava acontecendo naquela igreja, que é um ministério muito grande, e o Senhor me usou de uma maneira que eu nunca, depois daquilo, talvez tenha sido usado outra vez. E eu fiquei chateado comigo, porque eu disse coisas que depois eu me envergonhei. E aí eu fui orar. Sabe esse testemunho que a André contou aqui? Que ela atravessou o lugar que nós estávamos, nós morávamos em 2 salões. Um salão era a igreja, outro salão nós morávamos. Né? E eu fui orar, eu marquei uma vigília e fui orar nessa vigília, e ninguém foi na vigília. Por incrível que pareça, ninguém apareceu. Aí a André me viu sozinha, acho que Deus comoveu o coração dela, ela foi lá. E no dia que ela foi lá orar comigo, o Senhor levantou ela e disse para mim, não se preocupe. Por que você está preocupado? Eu estava lá, falou através da minha esposa, irmãos, ela nem sabia disso. Eu estava lá, e tudo que você disse, foi eu dizendo a eles. Glória a Deus. Foi o que acalmou meu coração. Glória a Deus. Porque eu estava orando ao Senhor preocupado, de Senhor, a igreja não é a minha igreja. Como que eu posso me portar da forma como eu me portei? Eu não tive o mínimo de ética para falar o que eu falei. Senhor, não pode. Aí eu liguei para o irmão. Eu liguei para o irmão da igreja, que era responsável, falei com ele. Ele disse, não se preocupe, pastor Rogério, tudo que você falou era de Deus e gera a cabeça. E eu não fiquei tranquilo. Até que Deus tomou a boca da minha irmã, da minha esposa, e falou comigo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, que está aqui nessa noite.
Você foi chamado para um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Quantos creem nisso? Amém. O dia que você nasceu, até o horário que você nasceu, os minutos que você nasceu, tudo estava dentro, exatamente dentro da vontade de Deus. Eu não sei se era chuva, se era sol, eu não sei se havia alguém no momento que você estava nascendo lá para socorrer você, eu não sei como foi, mas eu sei de uma coisa: Deus estava presente e sonhou com esse dia, porque Deus tem um plano. Você é vaso nas mãos do oleiro. Às vezes Deus te pega triste, preocupado, sem saber o que você faz, mas Deus nos levantou nessa noite para dizer para você que está aqui: Deus é contigo em todo o tempo. Ele está contigo em todo o tempo. E não pense você que isso é algo só seu. Não é só você que passa por isso. Eu acho interessante que às vezes, irmão, quando Deus nos chama, a gente se sente incapaz. Tem tanta gente melhor do que nós, né, irmão? Tanta gente melhor do que a gente. Talvez você olhe para você e fale assim: puxa vida, né? Deus me deu uma família tão maravilhosa, eu me sinto tão incapaz de presidir essa família, de governar essa família. Quantos desses dias, irmãos, eu vejo os jovens desses dias, né? Acho que a maioria que tem a minha idade aqui, todos nós já casamos, nós temos uma mentalidade um pouco diferente dos jovens hoje, né? Os jovens hoje querem casar com 30, 32 e quando quer. Nós pensávamos diferente, nossa geração, né? Casei com, eram totalmente adolescentes. Eu tinha 20 para 21, André tinha 19 para 20. Éramos dois adolescentes. Eu acho que vários aqui talvez passaram por essa situação. Nós não pensávamos o que iria acontecer. Na época eu já servia o Senhor. E eu sabia que Deus ia cuidar de nós. Amém? Hoje em dia, o que é a complicação? Muitos não querem assumir responsabilidade. Deus nos chamou para termos coragem e sermos responsáveis. Deus cuida de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Eu acho tão interessante aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles animais andando naquele deserto. 40 anos, dia e noite. Os sapatos não envelheceram, as roupas não envelheceram. É algo impressionante. E nós, nos nossos dias hoje, achamos que aquele poder se esgotou, que o nosso Deus está andando de bengala. 2000 anos é o suficiente para causar uma lesão na memória do nosso Deus. Será que é isso que nós estamos pensando? Esse Deus não envelhece. Esse Deus, irmãos, não perdeu o seu poder. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que te chamou, o Deus que te escolheu como vaso, Ele cuida de você. E não se sinta culpado por talvez não querer assumir a vontade de Deus. Às vezes nos sentimos assim. E esse é o grande problema. Porque o diabo pode usar isso para atrapalhar o seu ministério, o plano de Deus na sua vida. Há homens de Deus, assim como eu e você, que também tiveram problemas para assumir todo o projeto de Deus para suas vidas. Eu quero falar desses homens nessa noite. Pelo menos de 3. Moisés foi um deles. A Bíblia diz que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés, eu não sei se nem sempre é falado muito sobre isso, mas fala que Moisés foi escolhido pelo Senhor e ele tinha um problema. E esse problema o atrapalhava e causava um incômodo na vida de Moisés. Moisés era gado. E ele foi chamado, queridos, para estar diante de Faraó. E falar a Faraó tudo aquilo que o Senhor havia falado a ele. Ele tinha que replicar aquelas palavras para Faraó. E é interessante, queridos, porque não era para faltar coragem para Moisés, porque
porque Deus o prepararam. Moisés foi preparado, irmãos. Não sei se alguns irmãos aqui já leram, né, a história dos hebreus. Mas o escritor diz, irmãos, que Moisés era um general de guerra. Como que um general, naquele momento que Deus o chama e o leva para aquilo, ele se sente incapaz? Se ele falava com a tropa, se ele falava com o seu exército, se ele dava o comando, chega naquele momento, ele trava e se sente incapaz, e a Bíblia diz que ele falou para o Senhor que ele não tinha capacidade, porque ele era gago. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 4. Pode pegar para nós, Aninha. Êxodo 4, do 10 ao 12. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé, ao Senhor, perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, o que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Olha a desculpa que Moisés dá. Outro homem, queridos, também, que a Bíblia diz que ele também aparentemente era rejeitado, tinha uma certa rejeição pela sua família, ou a sua família não o via como alguém tão capacitado assim. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 14. Davi era o menor entre os seus irmãos. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando Samuel vai lá ungir um rei para Israel, Davi era o 8º filho, havia 7 lá. Quando Samuel chega naquele lugar, ele vê o seu irmão, grande, alto, forte, bonito. Ele diz: certamente estou diante do escolhido do Senhor. O Senhor disse a Samuel: eu não olho, eu não vejo como o homem vê. Passou então todos os filhos de Jessé. Davi nem foi lembrado, queridos. Ele não foi lembrado. Então o Senhor diz: há outro filho ainda, manda chamar. Aí vai buscar aquele que ninguém dava nada. Talvez seja assim com você. Alguns duvidam da sua capacidade, daquilo que Deus tem colocado na sua vida para abençoar outras pessoas. Deus não te chamou por acaso. Deus te preparou ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Deus tem preparado você. Deus tem conduzido a sua vida. Cada momento que você tem estado na face da terra, Deus tem preparado e capacitado a sua vida para o projeto que Ele tem para você. Amém. Amém? Amém. E essa é a confiança nossa. Não é à toa que às vezes parece ser algo tão simples, mas estar na casa do Senhor às terças-feiras, largar o que você tem, largar o seu lar, a sua casa. Alguns viajam de longe, né, irmãos? Tem alguns irmãos que vêm de longe, porque Deus tem feito uma história, tem construído uma história na sua vida. Amém. Deus estava construindo uma história na vida de Davi, junto com aquelas ovelhas. Davi, quando olhava para Israel, ele olhava para Israel, cada habitante, cada filho de Abraão, como uma ovelha do Senhor. Ele pegava amor naquilo. Quando você lê o Salmo 23, é algo apaixonante, algo tremendo, que a Bíblia diz que nós somos considerados como ovelha. Outro homem, queridos, que nós vamos ver, Pedro, um pescador simples. Olha o que a Bíblia diz de Pedro, só para confirmar que ele era pescador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, nesse episódio, ele emprestaram o barco para Jesus. Os irmãos depois podem ler na sua casa. Mas a palavra do Senhor diz, e nós vamos ver um pouco da história desse homem.
Pedro era um homem aparentemente inconstante. Já perceberam isso? De repente ele estava lá em cima, irmãos. Do nada ele caía lá embaixo. Ele exaltava Jesus, daqui a pouco negava Jesus. Ele fazia uma coisa que exaltava, né? Subia lá, né? A transfiguração era um dos homens que estava com o Senhor, via todas aquelas maravilhas ali, né? Com Moisés, o Senhor Jesus estava ali, que eles de repente a fé desse homem se apagava. Talvez seja como a sua, essa inconstância. E como Deus chama alguém para algo tão poderoso, tão especial, tão grande, tão tremendo, com um caráter, uma personalidade dessa. Como pode? Talvez você diga para mim, ou para você mesmo, respondo para você. Quando eu olho para a minha vida, pastor Rogério, eu falo, não, Deus não me chamou. Eu acho que é engano meu. Eu tenho ouvido coisas aqui no meu ouvido, e o meu coração tem desejado algo na presença do Senhor, que não é para mim. Deve ser para o Léo, deve ser para a Kika, assim, menos para mim. Mas eu quero dizer para você uma coisa, é para você. Com toda a sua deficiência, que você acha que você tem, é você que Deus tem chamado e tem escolhido. Interessante, né, irmãos? Agora preste atenção em uma coisa. Deus confunde os fortes. Golias era o homem mais forte, mais poderoso entre as fileiras de guerreiros dos filisteus. Aquele homem, irmãos, era a salvação da nação, era o orgulho dos filisteus. Ele era o orgulho. Israel estava encurralado naqueles dias. E aí então, queridos, todos aqueles que Samuel havia visto da casa de Jessé, havia 3 filhos de Jessé lá, os 3 mais fortes, os 3 que mais chamavam a atenção, os 3 que aparentemente eram os preparados, aparentemente eram aqueles que poderiam trazer para Israel a salvação. E é justamente os 3 e mais um punhado, mais uma grande leva, que estavam acovardados, com medo, escutando todo tipo de infortúnio. Aquele homem devia ter irritado o exército de Israel. Ele afrontava, ele falava do Deus de Israel para provocar aqueles guerreiros. Falava coisas, irmãos, que você que está aqui não deixaria barato. Tenho certeza. Tenho certeza que você seria um Davi. Sabe quem foi enfrentar, irmãos, aquele homem grandalhão? Com cerca de 3 metros de altura. Um pequenininho que ninguém deu nada. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu você. Que talvez você tenha olhado você mesmo, não tem se valorizado ao ponto que Deus tem te valorizado. E há pessoas que têm olhado para você e desejado ser como você é. Ter, ser e possuir a vida que você tem. Mas eles se esquecem que tudo isso que você tem, que você é fruto de uma vida na presença do Senhor. Deus tem te chamado, Deus tem te escolhido, mas nós precisamos aprender uma coisa: quando Deus nos chama, nós temos que estar prontos para fazer a vontade do Senhor. O pequenininho, que ninguém deu nada, enquanto ele estava escondido, desapercebido de todos os olhos da sua família, até mesmo da nação de Israel, ele estava buscando ao Senhor, por um único motivo: para agradar ao Senhor. Amém? E esses que buscam o Senhor no oculto, no escondido, que ninguém dá nada, no reino de Deus, irmão, não é força nem beleza, é vida de santidade.
É vida com Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Outro homem, querido, a Bíblia diz dos fariseus, eram os homens mais respeitados e estudiosos daquela época, na lei. Os homens conheciam demais a lei, eles viviam a lei. Literalmente, quase, não vou falar literalmente, porque não é isso que ocorria, mas eles comiam a lei, bebiam a lei, conheciam a lei. Eles eram os grandões daquela época. Tudo que eles falavam, o povo tinha que obedecer e tinha que ser conforme eles falavam. Mas de repente apareceu um homem humilde, simples, cerca de 30 e poucos anos, e refutou aqueles homens e os humilhou. Jesus. Glória a Deus. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem via Jesus não imaginava a sabedoria que ele tinha. Quem olha para você não imagina a capacidade, a sabedoria que está e que Deus tem implantado na sua vida e no seu coração. Quantas vezes, irmãos, você já se pegou pensando, você dizendo para você mesmo: eu não teria capacidade de fazer isso. Como eu resolvi isso? Como eu consegui fazer isso? Como eu cheguei aonde eu tenho chegado? Como eu posso estar aqui? Porque Deus é com você. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus não te escolheu por acaso. Deus te chamou para um propósito. Deus nos chamou para fazer parte do seu plano. João capítulo 6, versículo 44, a Bíblia diz: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Você não veio em Jesus porque você quis. Eu não vim para Jesus porque eu quis. Na verdade, eu nunca quis. Você também nunca quis, você nunca desejou. Ninguém aqui desejou. Raramente há um no nosso meio que aprendeu a amar a Deus desde a sua meninice. Nós viemos porque Deus nos atraiu. Porque Deus nos chamou. Porque antes mesmo de nós conhecermos a Deus, Ele já cuidava de nós. Eu não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos, mas eu sou um morto-vivo. Quantas vezes a minha mãe me relatou que eu perdi a vida aqui em Campinas? Os meus pais vieram aqui para ver lá. Quando de repente meu pai fez fala que fez uma promessa, mas a gente sabe, Isaías diz que Ele é o que dá a vida, e Ele é o que é o dono da vida e é o dono da morte. E o Senhor nos ressuscitou novamente e hoje estamos aqui. Glória a Deus. Mas o meu pai e minha mãe diziam para mim que eles chegaram no hospital, estava embrulhado num jornal. E o padre estava lá para fazer extrema-unção. Então eu fui batizado acho que 2 ou 3 vezes. Aleluia. Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um projeto. Você não está aqui porque você é melhor do que ninguém, porque Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano para com você. Você está no país certo, no momento certo, na hora certa, e Deus vai te usar nesse tempo, como você nunca imaginou. Deus quer que eu e você influenciamos aquelas pessoas, os nossos vizinhos, os nossos amigos, com a fé que Deus tem colocado em nós. Deus quer que você comece a olhar aquilo que, não o que está acontecendo, mas aquilo que vai vir. A mesma proporção do mal que está ocorrendo agora, será a proporção do bem que Deus vai trazer sobre essa nação, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque você é um Davi. Amém? Você é um Moisés que talvez se sentiu desencorajado, mas Deus tem fortalecido a sua vida para algo que Ele tem. Amém? Amém. A Bíblia diz que Ele nos capacitou com dons e talentos para o seu propósito. Mateus 25, 24. Ou 24, Mateus 25, 24 e 25. Aí, Aninha. Lá. Chegando finalmente que tinha recebido apenas um talento, explicou: Senhor, eu te conheço,
sei quem és. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. 25. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Irmãos, se há uma coisa que Deus... Eu não sei quantos aqui pensam assim, mas a gente tem que ter um pouco de uma mente empreendedora. Não é assim? O empreendedor aplica o seu dinheiro, a sua finança em algo que vai lhe dar retorno. O Senhor nunca aplica na vida de ninguém que não vai dar retorno. Deus aplicou na sua vida talentos, dons para o ministério. E talvez você recebeu algo tão maravilhoso e tão tremendo que pessoas aqui que desejam não têm e querem. E há pessoas, irmãos, que eles enterram isso. Esse rapaz aqui, por exemplo, ele pegou aquilo lá, a porção que ele recebeu, e ele guardou. A ideia era dele levar no banco, colocar lá para render juros. Essa era a ideia. Ele disse: Senhor, olha, para mim não perder, porque eu sei que o Senhor é esse que semeia, né, assim, que colhe onde não semeou. Então eu fiquei com medo, apliquei o dinheiro. Mas Deus não tem esse problema. Porque se olharmos para nós, Deus tem aplicado tanto na nossa vida. Qual tem sido o retorno para Deus? Não é assim, irmão? Às vezes eu olho para a minha vida e fico pensando: Senhor, eu poderia dar muito mais e não tenho dado. Quantos de nós pensamos assim? E Deus muitas vezes vem até nós e diz: eu não aplico nada aonde não dá nada. Eu apliquei em você porque eu tenho confiado em você. Eu tenho confiado que no momento certo e na hora certa eu vou poder contar com você. Será que Deus pode contar com você? Amém? Lá no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Nós que temos empresa, os que têm empresa, os que trabalham, que são funcionários, né? Sim, cada um de nós temos as nossas lutas. Cada um de nós temos a nossa dificuldade, mas a sua luta não é maior do que aquele que não tem Jesus. A sua luta e a minha luta pode ser grande, mas a dele é pior do que a nossa. Porque ele não tem Jesus, porque nós mesmo em meio às lutas, Deus tem nos sustentado. Glória a Deus. Deus tem estado conosco. Graças a Deus. E eles estão olhando para nós e esperando ver em nós a glória do Senhor. Amém? Amém. Queridos? E às vezes ele olha para você, o mundo olha para você e diz: esse aí não pode sair nada. Né, Kika? O que vai sair daí? O que eu posso esperar do Marcão? Mas há um Deus ali dentro. Há um homem que serve a Deus, que na hora certa, no momento certo, quando ninguém tem a coragem de se levantar para dizer ao mundo, ao diabo e às trevas, que o Senhor Jesus é a solução, então tem você que Deus tem chamado e escolhido. Amém? Outra coisa, queridos, somos importantes e úteis para o reino de Deus. Você é importante e você é útil. Quando estávamos no mundo, o que o diabo falava de nós, irmãos? O que o diabo falava? Eu lembro, eu joguei muito futebol na minha época de menino, principalmente no meu bairro. E quando nós íamos escolher os jogadores, irmãos lembram disso? Tenho 50 anos. Talvez aqui alguns não vão se lembrar disso. Mas na minha época era assim, não era, Marcão? A gente escolhendo os melhores, irmãos, e os piores iam ficando de lado. Até hoje está assim. Está assim ainda? Do mesmo jeito, está uma briga. Hoje em dia é perigoso fazer isso, hein, irmão? Os piores iam ficando para trás. Quando não havia aquela briga. Eu quero jogar no time do fulano, jogar no time do ciclano. Não é assim? Mas com Deus não é assim. Com Deus é o contrário. Quanto mais fraco você se sente, mais forte você é. Olha que coisa interessante. Quanto mais o diabo tenta te rebaixar, mais o Senhor te exalta. Glória a Deus. O reino de Deus é assim. Coisa linda, não é assim, irmão? É isso que nos
motiva a servir a Deus. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se o Senhor não nos levar. Interessante isso, né, irmãos? Quanto mais fraco, mais forte. Tinha uma coisa que os irmãos diziam, eu não ouço isso faz muito tempo, mas lembra daquele brinquedo que tinha, que chamava jambô, que a gente batia nele, ele caía, daqui a pouco ele levantava? O diabo faz assim às vezes, né, irmão? Quer bater no crente, ele bate, quando ele bate, o crente levanta, ele cansa, o crente não cai. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Amém. O Senhor tem o tempo certo e a hora certa para nos exaltar. Amém, querido? Você não é o que você pensa que é. Você é aquilo que Deus pensa de você. Às vezes o diabo quer colocar na sua mente que você é fraco, que você não pode, que você é incapaz. Mas o Senhor está dizendo para você: eu te escolhi, eu te remi e você é meu. Aleluia. Quantos não querem aqui, queridos, ou almejam, né? Quantas pessoas não almejam um cargo, ser um presidente, que é um cargo logicamente desejado, justo, né? Um cargo muitas pessoas queriam ter. Não queriam? Quanto mais é dado, mais ele será. Sim, existe esse lado, né? Mas as pessoas, irmãos, eles almejam ser um grande jogador, um homem ilustre, coisa e tal. Mas sabe qual eu vejo? Não menosprezando esses homens e essas mulheres que têm esse cargo. Eu os respeito e eu vejo o quanto eles são corajosos e quanto são dedicados para fazer isso. Mas não há um cargo, não há uma posição maior do que essa na face da terra. Ser um pastor, ser um servo do Senhor, ser um escolhido pelo Senhor para fazer aquilo que o Senhor os tem chamado. Hoje talvez você não é um missionário, você não é um pastor, você não é um diácono, você não é como Davi não era. Davi não era um guerreiro. Moisés ainda não estava lá na frente de Faraó, mas eles tinham um chamado e eles estavam lutando pelo chamado que Deus havia colocado no coração deles. Deus tem te chamado, Deus tem te preservado. Amém, queridos? A sua oração não é como a oração de alguém que não tem respeito para com Deus, temor para com Deus. Quando Davi pega aquela pedra, irmão, para lançar naquele gigante, ele poderia não ter pontaria, mas o Senhor era com ele. Ele não enxergou, talvez, aonde ele ia acertar. Eu não sei, porque ele era habilidoso naquilo lá. Mas eu imagino que Deus, por ele temer ao Senhor, por ele buscar ao Senhor, quando ele soltou aquela pedra, o Senhor deu a direção. É o Senhor que tem a direção da sua vitória. Você que serve ao Senhor e que teme ao Senhor e que sabe que Deus tem um propósito na sua vida, que você tem feito aquilo pelo qual o Senhor o tem chamado. Amém? Graças a Deus. Então se fortaleça no Senhor. Não importa se nós sentimos fracos ou sem valor. Deus escolheu homens humildes e nos capacita para fazermos grandes coisas. Não é verdade, querido? Somos usados e escolhidos por Deus para levar sua mensagem no mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. Para isso Deus te chamou. Deus vai mudar esse mundo, vai mudar esse país, mas começa com a igreja. A igreja tem essa prerrogativa na sua vida. Nós podemos fazer isso. Confie em Deus, siga a sua vontade, pois Ele tem grandes planos para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Não desista, meu irmão. Não desanime. Continue confiando. Deus é conosco. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.
Que Deus possa te fortalecer nesse tempo. Que a sua casa, o seu lar, a sua vida, os seus negócios, os seus planos sejam todos guardados, empoderados pelo Senhor. Amém. Porque Deus quer essas coisas. Ele venceu por nós. Amém? Ó Deus amado, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, e nos fortalecer para o chamado que o Senhor tem para conosco. Fortalece a tua igreja e o teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Porque Deus, nós sabemos que não é fácil cumprir o teu querer e a tua vontade. Mas Deus, feliz daquele que entende, Senhor, e se envolve com o teu propósito, Senhor. Meu Deus, leva os teus filhos e as tuas filhas na paz do Senhor. Guarda-os, ó Deus, e livra-os de toda ação de Satanás. Nós sabemos que o inimigo é sujo, Senhor. Guarda os carros dos teus filhos no retorno para os seus lares. Guarda-os e livra-os de todo acidente, de todo mal, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus é o que nós pedimos a Ti. E pedimos ao Senhor, quando os teus filhos entrarem nas suas casas de glória, que a presença do Senhor invada aquele ambiente, Senhor. E traga, Senhor Deus amado, uma atmosfera diferente para aquela casa, para aquele lar, Senhor Deus, para aqueles que ali habitam. No nome de Jesus, é o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Amém, queridos. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e a sua irmã. Amém? Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Eu verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. E as nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe seus muros, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio